Olá pessoal, boa noite. Quem já está por aí, vamos esperando as pessoas chegarem. Nós vamos hoje transmitir uma live com o Arthur Kestner, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Aí ele acabou de entrar, o Rômulo está aí, o Murilo, o Geraldo Tardelli, a Laurismar. Sejam bem-vindos. Oi, Manel, seja bem-vindo. Denise Nunes entrou aí, a Leta também, a Gorete Gugel. Aos poucos a gente está recebendo o pessoal para já a gente começar a nossa live com Arthur Kestner, direto de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tá? Murilo Michel, boa noite. Boa noite, Manel. O Rômulo é de Novo Hamburgo, ótimo. O Walter Júnior, ué, esse aí não parece ser meu irmão, que é Walter, mas é com W. A Mônica, Jacinta e outra pessoa entrou aí, Ruth Almeida. Vamos recebendo todo mundo, sejam muito bem-vindos. Espero que essa live seja bastante interessante e traga muita coisa nova para o conhecimento de vocês. Jéssica Van Gogh, seja bem-vinda. É que agora eu vou deixar mais um pouquinho rolar e a gente chama o Arthur. Murilo, Novo Hamburgo presente. Olha aí, o Murilo também é de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos, tá? A Mônica, olá Mônica. A Fabrício Locatelli entrou também. O Nando Jacaré também. Olha aí, rapaz, o Arthur trouxe a turma dele todinha lá de Novo Hamburgo, tá? Jacinta, seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos chamar então o Arthur? Vou chamar aqui. Cadê o Arthur aqui, rapaz? Arthur, fala alguma coisa aí. Só registra alguma coisa aí. Bota um oi, que aí aparece seu nome e eu chamo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Novo Hamburgo, sobre o nazismo oculto em Novo Hamburgo nas décadas de 30 e 40, tá certo? Ó, a galera aí do Sul, um abraço, sejam bem-vindos todos do Sul. Pronto. Vamos chamar agora o Arthur, o Dia Wolfson entrou aí também. Pronto, Arthur chegou aí. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, rapaz, a sua turma está toda aí presente, né? Um abraço aí pro Nando Jacaré, para o Fabrício Locatelli, que foram meus colegas de graduação, tempo de graduação, gente fina. Eu fiz a propaganda assim, do grupo assim, da live de hoje, né? Ele sabe o como tudo Segunda Guerra, desde vários tempos, que eu leio bastante, assim. E estamos aí. Estamos aí. Vamos lá, vamos dar as boas-vindas a todo mundo. O Manel está dando as boas-vindas para você aí. O Nando Jacaré está dizendo um grande abraço. Vamos fazer o seguinte, Arthur. De vez em quando, entre uma pergunta e outra, um ponto que você quer dar uma parada, aí eu faço de novo a saudação para as pessoas que estão com a gente, tá certo? Não é problema. Ok. Denilson Souza, aguardando ansiosa. Bom, tá com o nome de Denilson Souza, mas deve ser mulher, dizendo ansiosa, né? Bom, vamos lá, o Arthur vai se apresentar, vai dizer o que é que ele fez, vai dizer atualmente qual é o seu tema de pesquisa na Segunda Guerra Mundial. Eu conheci o Arthur há muito tempo atrás, eu não sei se você lembra, Arthur, eu comprei uns DVDs de você. Não sei se você lembra. Sim, lembro. Depois a gente começou a conversar e eu falei para ti que eu também tenho um grupo de Segunda Guerra no Facebook. Isso, eu tenho uma página no Facebook só sobre documentários específicos da Segunda Guerra, que eu trabalho. Eu tenho esse grupo há quase uns 3 anos. Se alguém quiser me seguir, o nome do grupo no Face é Documentários da Segunda Guerra Mundial, Raros e Interessantes. Documentários da Segunda Guerra Mundial, raros e interessantes. Então, pessoal, quem quiser seguir aí o Arthur,
Já faz a anotação, anota. O Murilo Michel está dizendo, eu também fui teu colega, Arthur. Ô, Murilo, tudo bem? Tudo ótimo. Cláudia, Chemes, Cláudia saudosa Chames. professora Cláudia Chemes, grande abraço. Uhum. Ok. Bom, Arthur, vamos lá. O primeiro ponto é você se apresentar. Diga aí quem é você, onde é que você mora, o que é que você anda fazendo, diz aí pra gente. Pois é, Elias. Eu moro aqui em Novo Hamburgo, né? Meu nome é Arthur, né? Eu tenho 33 anos, né? Eu pesquiso Segunda Guerra Mundial desde os meus 12, 13 anos, que eu me lembro que eu comecei a me interessar sobre a Segunda Guerra Mundial, quando tinha uma rádio aqui chamada a Rádio Guaíba, que passava todo sábado de manhã um programa sobre o tema Segunda Guerra Mundial, e eu foi aí que eu comecei a me interessar, ler, procurar livros, filmes, documentários, e foi o que me motivou a escolher a graduação em História. Uhum. O que eu fiz? Aliás, o que eu vou apresentar para vocês agora, nessa live, é um pouco do resultado de uma disciplina que eu fiz na graduação de acervo, de patrimônio, que tinha horas práticas. E eu escolhi como horas práticas o arquivo público aqui da minha cidade, que é Novo Hamburgo, onde tinha um jornal que eu trabalhei especificamente com o periódico da época da década de 30 e década de 40. Focalizei mais a ação do Partido Nazista daqui de Novo Hamburgo naquela época, a NSDAP. Tá. Daí eu fiz... Tá certo. Antes, Arthur, fala aí alguma coisa. Como é que... Porque já o nome da tua cidade já é uma coisa que chama atenção, não é isso? Sim, antes a origem dos migrantes, etc. Conta aí um pouquinho para contextualizar a gente. Sim, para falar uma contextualização. Novo Hamburgo, aqui a cidade de Novo Hamburgo fica a 40 quilômetros da capital Porto Alegre. É uma cidade de colonização alemã, né? Antigamente, que Novo Hamburgo era da cidade, pertencia a São Leopoldo, que é uma cidade vizinha. Desde o século passado, todas essas cidades ao redor de Novo Hamburgo, Campo Bom, Nova Hartz, Parobé, tudo pertencia à cidade de São Leopoldo. Daí em 1900 Daí então Novo Hamburgo se emancipou de São Leopoldo, no caso, né? No ano de 1927. Se emancipou na data 5 de abril. Foi daí o nome do jornal da cidade da época, 5 de abril, que faz alusão às... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo a gente também? Tá um pouquinho baixinho, mas eu tô te ouvindo. Será que não é o volume do seu celular, não? Veja o volume do seu celular. Meu volume do celular tá bom. Tá bom? Ok, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Não. Se tu tá me ouvindo assim, tá bom, tá beleza. Vamos tocando, então. Eu vou perguntar ao pessoal aí, tá todo mundo escutando bem ou tem alguma coisa errada? Diz pra gente aí quem tá escutando. Pois bem, voltemos aí. Então, Novo Hamburgo, lembra a cidade de Hamburgo, na Alemanha, né? Exato, por colonização alemã, tudo. E veio os primeiros imigrantes para cá, no caso, né? Da Alemanha para cá, né? Nessa região, assim, por causa que é uma cidade também conhecida como a capital nacional do calçado, por causa do Coreiro. O Coreiro calçadista era muito forte na década de 80, década de 90 e década de 70, né? Daí, muita gente da região da cidade de Hamburgo, na Alemanha, veio para aí, é isso? Não, de todas as partes da Alemanha veio para cá. Todas as partes da Alemanha veio para cá, no caso. Né? E existe alguma região da Alemanha predominante que veio para aí?
Ou não? Que na verdade essa região que fica no Novo Hamburgo é chamada Vale dos Sinos, que engloba todas essas cidades, né? E são essas cidades que são de colonização alemã. Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Tá. Nova Hartz. Ok. É engraçado aqui, ó, Arthur, peraí, só um instantinho. A Mônica está dizendo, salve Novo Hamburgo, tive bons momentos da minha infância aí. Olha aí, eu não sabia. A Mônica frequenta com a gente o grupo e tal. Morava em Fortaleza, então. Moro em Fortaleza faz tempo. Nasci em Alegrete. Alegrete é mais para o oeste, né? Se não me engano. Sim. Deixa eu ver. Vamos ver o que mais. A Dia Wolfson está dizendo muitos momentos da minha infância em Novo Hamburgo. Minha bisavó morava aí. Deixa eu ver. Minha bisavó morava aí, família Barteldes. Eu vou Viu, Elias? Pode ir. Posso continuar? Tem um que diz continuar? assim, é M. Santos. Quem é M. Santos, hein? Não sei se ela está brincando, a pessoa está brincando, está dizendo NH, cidade burguês safado. Tem uma brincadeira, sei lá, né? Sim. Vamos lá. Então, vamos ouvir aí. Posso continuar, então? Vamos em frente, então. Pode ir. Beleza. Daí, falando especificamente da pesquisa, eu dividi a pesquisa em 2 momentos. Eu peguei o jornal de 1933 a 1939, antes de começar a guerra. E trabalhei os anúncios, quem que tinha de anúncio, coisas assim, por causa que o núcleo do partido nazista aqui na cidade era muito forte. Era muito forte, e sempre botavam um anúncio no jornal como se fosse um partido normal de hoje em dia, né? Tipo, o que do partido fazia eventos como bailes, jantares, reuniões, era permitido, no caso, né? E tudo com o emblema da suástica, no caso. Eu vi no jornal que você mandou para mim, o emblema da suástica, né? Eu vou chegar lá, calma, vou chegar lá. Olha aí, rapaz. Olha aí. Isso é uma cópia, né? É uma cópia. Então, o que eu fiz nessa minha pesquisa dividida por 2? Até quero mandar um abraço, se me permitir, para a professora Rosvitia Weber, que foi minha professora na graduação, que me ajudou, que me incentivou a fazer essa pesquisa. Então, um grande abraço para ela, que ela sabe muito também. Eu pesquisei assim, aliás, de 33 a 39, eu fiz um levantamento dos anúncios que saíram no jornal, no periódico, que vale lembrar que o jornal 5 de Abril era um jornal semanal. Não saía todo dia, era uma vez por semana. E geralmente eu botava os anúncios, assim, né? Daí na pesquisa que eu fiz, o primeiro anúncio que saiu aqui no jornal do Partido Nazista foi no dia 5 de maio de 1933. 5 de maio de 1933. Geralmente eles botavam um anúncio em alemão. Era em alemão o anúncio, não era em português, no caso. Aí fica bem difícil a tradução, coisa assim. Mas algumas notas ou outras, assim, quando tinha algum evento, se publicava no jornal em português. Tem um anúncio do dia 13 de outubro de 1933, que está escrito assim, ó, que eu vou ler aqui. Inauguração da estandarte. Conforme o anúncio em nossa edição anterior, relatou-se sábado à noite o Salão Fashion, a festival de inauguração da bandeira do Partido Nazista em Hamburgo Velho. Hamburgo Velho é um bairro aqui da cidade. Foi onde começou a cidade ou não? Sim, era a sede da época, no bairro de Hamburgo Velho, por causa que teve vários lugares, né? Teve na Sociedade Aliança, no Clube Atiradores, que no caso era um partido legal, entre aspas legal, porque não estava proibido, assim. Daí, por isso que geralmente botava bastante anúncio. E, tipo assim, tem anúncios assim de hotel center
um hotel chamado Center, que no anúncio do dia 5 de maio, que eles faziam reuniões lá. São tudo fontes, essa minha pesquisa basicamente são fontes baseadas no jornal 5 de abril. Né? Daí eu fui vendo assim, uma coisa que eu achei bem interessante aqui numa pesquisa, que eu vou pegar aqui, que até anotei para mostrar para vocês. Ó, o primeiro anúncio do jornal. A nota jornalística traz a informação de que o núcleo do Partido Nazista se localizava nos encontros da Sociedade Fashion e uma mais importantes regiões teuto-brasileiras do país na época. Então, é bem interessante a gente ter uma coisa bem interessante. Ó. A Sociedade Fashion, mais tarde conhecida como Sociedade Cantadores, era posteriormente a Sociedade Aliança. Foi importante para o espaço, encontros e reuniões da comunidade local. Eram bailes feitos, ensaios de canto e apresentações teatrais e outras reuniões do partido. Né? Então, pode-se dizer que era bastante escancarado, assim, era uma prática normal, assim, né? E eu achei bem interessante porque não é só no Hamburgo que tinha no núcleo partido nazista aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos. Porto Alegre, que é a capital, tinha também. Pelotas, no sul do estado, também tinha. Rio Grande também tinha. Então não era exclusivamente no Hamburgo. E uma coisa que eu chamei a atenção na minha pesquisa é que contextualizar assim na época, década de 30, 34, 35, uma das principais eventos assim de entretenimento da sociedade da época era o cinema. O cinema era uma parte de entretenimento naquela época. E aqui no Hamburgo tinha 3 cinemas. O Aida, o Avenida e o Guarani. 2 deles, o Guarani e o Avenida e o Aida, se localizavam numa rua principal da cidade, bem no centro, na Pedro Adams Filho. O outro, o Avenida, ficava um pouquinho mais distante. E pelo que eu pesquisei, os 3 cinemas pertenciam ao mesmo dono. E uma coisa que me chamou muita atenção, que no dia 29 de novembro de 1975, no jornal 5 de abril, foi botado um anúncio do cinema Guarani, que iam passar em primeira mão o filme Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl. Olha aí, rapaz. Olha aí. Mas o que eu acho interessante é a suástica, abertamente, né? A suástica. Como? A suástica. Sim, a suástica é uma coisa bem interessante. Tipo assim, isso aqui é a primeira página do jornal. Tipo, um anúncio grande, o nome em inglês e a suástica do lado. E não só, eu vi vários documentários assim assim no jornal assim que eles passaram também, aliás, não foi só o Triunfo da Vontade, passaram também até filmes, microfilmes, aquelas filmagens que o Gandalf fazia como instrumento de propaganda, aqui. Sim, como instrumento. Isso, como instrumento de propaganda, né? Tem um anúncio do próprio Cinema Guarani. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É só porque eu tô vendo as perguntas aqui. Tudo bem, pode ir. Tem um anúncio também no 5 de abril do Cinema Guarani, que é datado no dia 12 de janeiro de 1934. Diz assim, ó. Alemanha pelo filme. O grupo nazista de Hamburgo Velho promove para a próxima quinta-feira um espetáculo de cinema teuto-brasileiro de propaganda para a Alemanha nazista no Cinema Guarani. Serão localizados 18 correntes e à noite 2 interessados películas. Alemanha
acordou o dia do trabalho da Alemanha, a entrada para eles um espetáculo. Então, dava para perceber, então, por várias fontes assim de anúncio, que o cinema Guarani, querendo ou não, era uma outra fonte assim que eles se reuniam, né? Certo. Arthur, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai deixar para depois, né? Eu acho que você vai concordar. Pergunta: qual a relação de Vargas e o nazismo? Eu acho que é uma coisa mais adiante, né? Para a gente Coisa falar. bem interessante, e vale uma live só para saber sobre isso, né? Pois é. Mas eu respondo, vou tentar responder. Ok. A outra coisa, o Manel. Tem uma. Denilson está dizendo assim: muito bom reencontrar colegas da Fevale. Saudade, historiadores. O Nildo o Nildo e a Zuleika de Petrolina chegaram aí, estão presentes. O Manel pergunta assim: Arthur, nas colônias italianas haviam núcleos fascistas, organistas também? Boa pergunta. Aqui também tinha descendentes italianos, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui perto, uns 40 quilômetros, quase na serra, assim, no Rio Grande do Sul. Acho que não poderia dizer fascistas, mas eu tinha alguma influência, assim, não necessariamente fascista. Tanto que depois eu vou mostrar algumas obras, alguns livros que eu leio para minhas pesquisas para indicar para vocês e dar uma contextualizada no caso, né? Mas sim, também teve da Itália também. Tá. Arthur, você quer continuar ou eu posso perguntando a você? Você que O sabe. que tu acha terminar? Deixa eu terminar minha explanação, depois a gente abre um tempo para as perguntas, daí tu vai anotando, aliás, uma coisa assim. Estou anotando. Daí, como eu estava vendo, posso continuar? Pode sim, pode. Daí a questão dos anúncios que eu estava vendo, a gente pode perceber, eu percebi também nessas notas, assim, dos jornais, que o cinema também era um local onde eles se reuniam. Então, o cinema Guarani, que era tudo liberado, tudo normal. Tem um anúncio aqui, que eu estou olhando assim, porque também eu estou olhando no notebook, no caso, né? Porque são vários anúncios. Tá certo. Vários anúncios, eu não quero me perder, sabe? E todos assim focalizando com a suástica nazista. Tipo, e o que eu achei interessante é que tem vários anúncios também só em alemão e português. Já pensou? Daí tu vê hoje em dia o cara abrir um jornal assim, pá, uma suástica assim, Vamos lá, pode continuar. Teve um outro anúncio datado do dia 24 de abril de 36, que era tipo uma nota. Era escrito assim, ó: o novo regime alemão, conforme verifica o anúncio da publicamos em outro local desta folha, terá lugar no dia 29, ocorrente quarta-feira, próxima no Cinema Guarani, mais um espetáculo da propaganda da Nova Alemanha, porque aqui eles chamavam de Nova Alemanha. É como eles se tratavam, né? Dizendo que era o Nova Alemanha mesmo, né? Serão fatos e filmes. Daí vem aqui o nome do filme. O núcleo do Partido Nazista promoverá esse espetáculo em uma pequena distribuição de dossiês. Dossiês? Olha aí. Depois, com o tempo, eu te passo os anúncios, assim, aliás, para tu dar uma olhada. Assim, a gente combina o que a gente vai passar. No Cinema Guarani, também no dia 29 de novembro de 35, numa sexta-feira, foi escrito assim: Festival Beneficente do Campo de Transporte da Sociedade Ginástica, dos inventos da área da Alemanha, com exibição do filme Nosso Povo, falando do trabalho alemão.
Então, são vários anúncios assim, bem explícitos, assim, bem decorrentes. Essa primeira parte da pesquisa, aliás, foi bem básico antes da guerra, né? Antes de 1939, quando estava tudo, podia ter coisa assim. Daí, a segunda parte da minha pesquisa foi uma coisa muito interessante que eu quero abordar mais, que eu quero entrar a fundo, que eu recém comecei a pesquisa, não terminei, e que vai ter muito resultado interessante. Eu vou te explicar. Quando o Brasil declarou a guerra ao eixo, em 1942, foi tudo censurado, né? As populações de origem alemã, italiana e japonesa, tudo base de censura. E aqui o jornal 5 de Abril tinham cronistas, faziam crônicas da guerra, sobre o que estava acontecendo, só que por eles serem aqui de Novo Hamburgo, não necessariamente eles podiam ser nazista ou fascista, mas eles tinham sobrenomes alemães. Eles tiveram que usar pseudônimos para escrever durante. E esse vai ser um meu trabalho de pesquisa daqui para diante. Eu vou estudar as crônicas do jornal 5 de Abril durante a guerra, entre 1940 e 1945. E falando que aquelas crônicas iam por causa que todos os cronistas usaram pseudônimos para não serem presos pela ditadura varguista. Eu fiz uma lista. Agora tinha mudado, né? Antes Vargas simpatizava, né? E agora Vargas mudou. Era contra, né? Agora mudou. Eu acho que vale a pena de eu avançar, tentar explicar bem sucinta por que o Brasil declarou a guerra à Alemanha e depois antes era o Vargas simpatizava e agora virou. É melhor ter uma contextualização. Né? Pode ser. Quando o Hitler assumiu a Alemanha em 1933, entre 1933 e antes de 1939, o Brasil passou de 10º para 6º parceiro comercial da Alemanha nazista. As relações entre Vargas e o governo de Adolf Hitler eram muito estreitas, isso por causa do combate ao comunismo. Naquela época, o fascismo, o hitlerismo era visto como a onda do futuro, assim. Daí aqui o Brasil, Vargas pegava matérias-primas, mandava para a Alemanha matérias-primas, algodões, ferro, e recebia armamentos também da Alemanha. Foi tipo no livro na pesquisa do professor Derenson de Oliveira, aparece isso no livro Os Soldados Brasileiros de Hitler. E daí, quando começou a Segunda Guerra, o Getúlio Vargas tentar se manter neutro, por causa que eles estavam negociando tanto com a Alemanha nazista quanto com os aliados dos Estados Unidos. Entretanto, o governo alemão vinha com bastante raiva, ou assim, o Brasil se tornar neutro, se declarar neutro, melhor dizendo, só que deve ceder bases aéreas navais dos Estados Unidos. Esse que foi o motivo pelo qual os submarinos alemães atacaram os navios mercantes brasileiros. Foi por causa dessa falsa neutralidade que o governo varguista adotou. Porque não adianta, como é que vai se declarar neutro se está cedendo bases militares para os meus inimigos? E que mudou tudo. Foi aí o estopim para o Brasil declarar guerra ao eixo e, consequentemente, os teutos brasileiros, tanto da Alemanha, do Japão e da Itália, começaram a ser perseguidos aqui no Brasil. Foi nesse contexto que daí, voltando para Novo Hamburgo, que é o foco da minha pesquisa,
os cronistas de 5 de abril, que tinham sobrenome alemães, tiveram que usar nomes falsos para continuar a escrever. Para começar a escrever no jornal. Pseudônimos, né? De pseudônimos. Daí eu peguei aqui a data, são vários, mas eu vou pegar o mais importante. Eu vou ler vou dar a data, vou dar o nome da crônica e vou dizer o pseudônimo do cronista, no caso. Tem uma crônica do dia 21 de fevereiro de 1940, o Ministério do Ar, em alusão ao comandante Hermann Göring, que era do cronista José Firmo, FBI. Olha o cronista, José Firmo, FBI. Um outro cronista assim do dia 18 de setembro, a quinta coluna trabalha, o nome da crônica. O cronista é o Kraptulo. Puxa. Kraptulo. É o nome mesmo. É um pseudônimo, né? Se percebe logo. Tudo é pseudônimo. Tiveram que usar pseudônimo para começar a escrever tudo é pseudônimo. Teve um assim do dia 13 de novembro. Preparação moral pelo examinador. O cronista era pelo examinador. Eu reparei que o examinador é o que mais escrevia. Recorrente escrevia toda semana no jornal. Foi o que recordistas, assim, sabe? Teve um outro, assim, que teve uma outra crônica escrita assim, ó, que eu achei bem interessante. O Chile e a América, pelo examinador. Essa crônica foi de 1943, no dia 26/2. Daí é bom também, eu também vou começar a estudar também quem que estava se passando na guerra com essas datas, para ver o que estava acontecendo. Por causa que o Chile só estava entrando na guerra assim, lá pro final da guerra, assim como Chile, Bolívia e Venezuela, que mandaram tropas. Mas mais no final da guerra, não no início, como o Brasil mandou naquela. Acho que o Brasil foi o primeiro país latino-americano a enviar tropas. Depois os outros países aqui da América. Uma outra crônica que eu achei que é bem interessante, Vargas e a sua história, pelo José Firmo. Essa crônica foi escrita em 1943, no dia 19 de março. Então, teve essas outras crônicas assim também que eu peguei também. O Outro Lado da Guerra, de 1945, pelo Jacques Peur. O nome do cronista Jacques Peur. Outra crônica, A Libertação da Itália, por Jacques Peur, do dia 22 de setembro, também de 43. Uma outra crônica, Os Nazistas Queixam-se da Bomba, também de 43, do dia 13 de agosto, o Peter Lermin, desculpa, o nome do cronista. Peter Lermin. Uma outra crônica, desculpa, eu tô vendo aqui. Tudo bem. Nossa atitude deve ser pelo ar, pelo José Firmo também. Então é uma lista de crônicas assim que eles falam assim, eles tinham que usar não só o pseudônimo, mas escrever de uma outra linguagem que pudesse passar pela censura da ditadura varguista. O meu foco agora, a segunda parte da pesquisa é ir no arquivo, agora está fechada por causa da pandemia, fotografar ou digitalizar todas as crônicas, lê-las e mandar para uma orientadora para tentar fazer um trabalho mais sólido. E o que eu achei. E também eu aproveito para passar tirar alguns mitos que aconteceu aqui na minha cidade, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o nazismo aqui em Novo Hamburgo,
teve uma... Eu descobri uma história, que era uma lenda, que aqui funcionava uma rádio clandestina alemã nazista. Aham. E era só lenda mesmo? Era só mito? Era um mito. Era um mito por causa que o que acontecia naquela época da década de 40? Como o rádio funcionava por frequência, geralmente as rádios conseguiam pegar da Alemanha nazista as frequências por causa das ondas. Isso. O que tem de concreto, assim, pelas minhas pesquisas sobre o nazismo aqui em Novo Hamburgo, seriam as fontes físicas do jornal 5 de Abril. O filme Triunfo da Vontade foi anunciado 2 vezes aqui no jornal. 2 vezes em tamanho enorme, grande. Essa que eu te mostrei, que foi de 35, que foi o lançamento. E olha bem, o filme é de 1934. Então demorou 1 ano para passar aqui. E o mesmo anúncio e o mesmo filme foi passado só em 1967 aqui. Ou seja, quase 2 anos depois foi passado de novo no Guarani. Só foi 2 vezes, só foi 2 anúncios desse filme que passei aqui. E eu também fui atrás em outras pesquisas, em outros artigos que eu li sobre cinema, e não encontrei esse filme passando em outro local no Brasil. Não encontrei. Dentro do arquivo, conversando com pesquisadores, com colegas. Para encerrar, pode dizer. De indicar algumas dicas de leituras que fazem que, além do jornal, eu me baseie no meu trabalho, tá? O primeiro livro que eu leio com o meu trabalho é Os Soldados Alemães de Vargas, do professor Denison de Oliveira. Soldados Alemães de Vargas, né? O outro que esse aqui tem que ser lido para quem trabalha com migração alemã e o fascismo no Rio Grande do Sul, rapaz. do René Guedes. O fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. O fascismo e os... Beleza. E também aqui, ó, as comemorações da imigração alemã no Rio Grande do Sul, da professora Roswitha Weber. Como é o nome desse? Mostra aí direito. Tá. As comemorações do fascismo... Não, as comemorações da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E também o livro do Alcir Lenharo, Nazismo, o Triunfo da Vontade. Nazismo, o Triunfo da Vontade. Como é o nome dele, do autor? O autor é Alcir Lenharo. Alcir Lenharo. Bom, por enquanto era isso, Elias. Eu quero te agradecer, estou aberto a perguntas aí. Tá certo, vamos lá. Eu anotei algumas perguntas, viu, Arthur? Para a gente não perder. Vamos lá. Primeiro, o Nando Jacaré, ele pergunta qual a metodologia, e depois ele complementa aqui. Usaste fotografia, documentos, filmes, bibliografia? Qual? Sim, eu estou baseando, como eu falei, a minha pesquisa é mais em cima dos jornais. Minha metodologia, sim, a pesquisa bibliográfica também. Só que também eu estou trabalhando bastante com artigos especializados em trabalhar com jornais como fonte do historiador. Certo. Ok. A Dea Wolfson pergunta assim, se existe, nas pesquisas que você fez, Arthur, se havia algum indício de sugestão de perseguição aos judeus? Não, nenhum. Nenhum. Pelas pesquisas que eu li, assim, tanto nos artigos que eu peguei, tanto no jornal, era basicamente, como eu falei, era entre aspas, um partido normal, um partido da época. Partido com comitê político, mas essa de perseguição aos judeus eu não encontrei nada aqui. Nem nos livros, nem nos artigos que eu li, muito menos nos jornais.
Não, tem alguma comunidade judia aí perto ou não? Você acha que é muito pouco? Não me recordo. Eu sei que em Porto Alegre tem um museu da comunidade judaica. Em Porto Alegre. Só que eu não sei direito o local. A Renata Barão, Arthur, faz a seguinte pergunta. Depois da guerra, os indivíduos, de uma forma geral, tiveram que mudar os nomes por precaução? Dos nomes migratórios? Não, voltou ao normal. Tipo, por exemplo, teve uma praça aqui que era o sobrenome alemão, antes da guerra. Com a guerra foi trocado o nome, mas depois da guerra voltou para o nome originalmente, no caso. Eu, por exemplo, tenho o sobrenome alemão. Meu bisavô veio da Primeira Guerra Mundial, lá no início da guerra. Eu tenho de origem alemã, mas não houve assim, essa perseguição assim, pós-Segunda Guerra aqui. Ok. Deixa eu ver que mais, que outra pessoa, a pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A M. Santos, né? Que parece que é sua amiga, né? Pergunta Quem? assim. M. Santos. M. Santos. Diz assim, Arthur, você vai fazer o TCC dessa pesquisa? É bem possível que sim. Por causa que eu estou com bastante material para ler. Atualmente a minha graduação está parada, eu tranquei ela, né? Por alguns motivos pessoais que eu tive. Por enquanto eu estou pesquisando por conta mesmo, porque eu gosto do assunto. E não tenho, mas falando a verdade, assim, sendo bem honesto, assim, a graduação deixou de ser o foco para mim. Não tenho mais aquela ambição, aquela vontade de voltar para o ambiente acadêmico. Eu faço essas pesquisas porque eu gosto e sempre estudei isso por conta. Então, o TCC para mim seria uma coisa simbólica, supérflua. O Fabrício Locatelli está perguntando assim: os nazistas continuaram a vir para Novo Hamburgo no pós-guerra? Não. Bom, a gente tem que separar. Não eram os nazistas que vieram para Novo Hamburgo, né? Os alemães, desculpe. Os alemães? Os alemães. Porque relativamente sim também. Vieram, depois da guerra voltou, entre aspas, tudo normal. Tinha essas loucuras. Tinha empresas coreano calçadista aqui, que abriram na década de 80, 70, de famílias alemães. Então, uma coisa é bem a gente tem que sempre separar. Na época da guerra, todo alemão era nazista, todo mundo era SS, todo mundo era da Wehrmacht. Não, vamos separar uma coisa com a outra. Tá. Me diz uma coisa, Arthur. Você, na sua juventude, jovem sempre conversa assim, troca ideia, brinca, tem a conversa de bar, né? Na sua juventude, vocês souberam de alguma lenda urbana sobre algum nazista que fugiu para essa região aí? Não? Olha, boa pergunta. Tem um pesquisador, eu vou te contar essa história. Tu sabe dessa história que eu acho que eu vou te contar essa história. Aqui na cidade de Birubá, foi uma história bem... Tu sabe essa história, mas eu vou contar aqui que é bom a gente tocar nesse assunto. Faz meio ano atrás, na cidade de Birubá, tinha uma lenda que tinham túneis nazistas na cidade. Túneis embaixo da cidade. E essa reportagem saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico, saiu num jornal local aqui da minha cidade, daqui do estado. Eu peguei o nome do jornalista que estava pesquisando. Olha que história. Eu peguei o nome do jornalista que estava pesquisando essa história e vi os trator da prefeitura abrindo a cidade, isolando o lugar para começar a abrir. E eu achei o WhatsApp desse jornalista, para entrar em contato com ele. Daí eu comecei a conversar com ele. Eu estudo história,
gosta de estudar sobre a Segunda Guerra, e vi que o senhor está precisando isso. Daí ele pergunta para mim, quem tu quer saber? Não, eu gostaria de saber qual foi o nazista que veio para cá, para Ibirubá, que na reportagem do Fantástico ele estava com um nome diferente. Daí ele escreveu assim para mim, quem veio para cá foi o Martin Bormann. Martin Bormann? Ele escreveu assim. Daí eu peguei e falei assim, meu amigo, isso não faz nenhum sentido, porque o Martin Bormann morreu em Berlim. Quando eu escrevi isso, ele só visualizou a minha mensagem pelo WhatsApp e puf, me bloqueou. Então, essa é uma lenda assim que permitiu aqui bastante coisa. Por isso que tem que ler bastante, tem que ir a fundo para não cair nessas lendas, né? Olha, a Rita Doris Cruz está dizendo assim, aproveitando Eleazar, poderia nos falar um pouco do seu livro Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Rita, me perdoe, mas agora a plateia toda é do Arthur. Eu vou, de fato, a gente vai fazer, para frente, a gente vai fazer um live, não se preocupe, a gente vai fazer 1 ou 2 lives sobre o livro. Mas agora o assunto é com o Arthur. Me desculpe. O Murilo Michel está dizendo assim, perguntando, qual o conhecimento dos imigrantes em relação ao Holocausto? Existe essa conversa? As pessoas falam sobre isso, Arthur, aí em Novo Hamburgo? Olha, eu acho que o Holocausto sempre teve em debate, assim, foi falado bastante assim, principalmente quando nas primeiras décadas, quando se mostrou, né, o Holocausto, coisa assim, até assistir a tua live sobre os campos de concentração, tudo, assim, foi boa, assim. Eu acho que o Holocausto é uma coisa que está sempre em pauta, assim, e sempre vai ter, né? Tanto aqui como em qualquer outro lugar, né? Mas hoje em dia, em século XXI, assim, 2000, eu vejo aqui na minha cidade que, entre aspas, é uma cidade normal, entre aspas, ninguém se preocupa com esse tema mais aqui. Passou 70 anos, 80 anos, ninguém não dá mais interesse para nada. Você diria que Novo Hamburgo é uma região que tem muita concentração de alemães? Não digo alemães, descendentes de alemães. É forte. Descendentes de alemães, sim, é uma das principais do estado. Tem aquela região da Serra, né? A região da Serra, né? A região da Serra. Não é a região da Serra, é a região do centro, é Grande Porto Alegre. Eu sei, eu estou dizendo. A região da Serra também tem muito alemão, né? Gramado, sim. Petrópolis, né? Italiano também, na cidade de Caxias do Sul, para lá. A região toda das Serras Gaúchas tem muito alemão, né, Arthur? Italianos. Italianos também, né? Italianos. Okay. Aqui também na cidade de Ivoti, que é perto da minha cidade, tem uma colônia japonesa também. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Arthur. Não, esse já foi feito. O Murilo Michel está fazendo uma pergunta, e essa eu vou deixar de fazer. Eu não vou fazer essa pergunta, porque eu acho que vai cair num debate que é meio complicado. É perguntando se o nazismo é um movimento de esquerda. A gente já discutiu muito. A gente sabe que é um movimento de extrema-direita, né? Houve perseguição aos alemães que residiam no Brasil durante a guerra? A censura, sim, né? A censura, sim. Houve, sim. A prova disso, pegando a minha pesquisa, que os cronistas tiveram que trocar de nome para escrever no jornal. É uma forma de perseguição. Perseguição não precisa ser necessariamente brutal, com violência física. A perseguição também é uma perseguição intelectual. Arthur, o pessoal hoje já sabe mais ou menos quem eram esses cronistas? Dá para ter uma ideia de quem eram eles? Não. Não se sabe. Não sabe. Não sabe e vai ser difícil
saber, sabe, Eliezer? Por causa que como o jornal 5 de Abril foi desativado na década de 60. Década de 60. Começou em 1926 por causa da primeira edição e foi até a década de 60. Depois trocou para o jornal atual que nós temos ainda hoje. Daí não tem mais nada de donos, assim, de herança. Tanto que o que temos aqui do jornal, o 5 de Abril, é no arquivo público. Não tem mais o jornal um acervo específico dele, sabe? Tá. Que eu acho que isso é uma coisa que nunca a gente vai saber. O que a gente pode estudar é ler as crônicas, ver a data do cronista, a data que o cronista escreveu as crônicas, e comparar com o que estava acontecendo na guerra naquele momento. Uma coisa, viu, Arthur, que eu vi uma vez, alguém escrevendo sobre os alemães no sul do Brasil, que muitas vezes os alemães mantêm as suas festividades, as suas solenidades, as suas festas. Isso acontece em Novo Hamburgo? São mantidas essas festas, ou não? Eu acho que em Novo Hamburgo não tenho conhecimento, mas em outras partes aqui do estado, sim, como Porto Alegre, como Pelotas, que também, esqueci de falar que Pelotas também era uma região de origem alemã e também tinha o partido nazista também, né? Por causa que, querendo ou não, um povo, uma sociedade bastante tradicionalista, assim, né? Assim, que cultiva a cultura deles, não importa se é pro bem ou pro mal, no caso, né? Tá. Uma pessoa colocou aqui, foi o Denilson Songe, não sei como é que pronuncia. Sou de Ibirubá e nunca vi túnel com essas características por lá. do túnel. Tem uma reportagem completa sobre esse negócio dos túneis na minha página do Face, viu? Na minha página Segunda Guerra eu fiz tem esse conteúdo lá, sabe? Se alguém se interessar pelo tema, geralmente eu estou postando coisa nova lá no meu curso e no meu grupo, e uma hora eu vou chamar tu para tu dar a palestra no meu grupo também. Tá certo. Arthur, aproveita, esse tempo está chegando perto do final, aproveita aí para fazer divulgação do teu grupo do Facebook, dizer como é que chega lá, eu sei que você reproduz documentários, dizer que tipo de documentário você negocia, diga aí. Sim. Tá, então, em primeiro lugar, beleza, eu quero te agradecer pela oportunidade da página de hoje, pela live, né? Desculpe se eu fui meio ansioso, se eu estava meio nervoso, não consegui... Foi ótimo, viu? Arthur, foi ótimo, viu? Pode ficar sabendo. Tudo, no caso, assim, né? E a minha página de Segunda Guerra é basicamente através com documentários da época e atuais. Até uma vez eu achei no YouTube esses dias um link de uma produtora de filme alemã nazista, que tem mais de 50 ou 60 mini trechos de documentários alemães nazistas da época. E tá no meu grupo, a lista toda, nesse meu grupo, que o nome do documentário é Documentários da Segunda Guerra Mundial, Raros e Interessantes. Então, esse é o nome Vou repetir, viu, Arthur? Vou repetir. Documentários da Segunda Guerra Mundial, raros e interessantes. Ok? Exatamente. Ok. Exatamente. Esse aí, para quem lá, eu só pedi para adicionar, eu aceito. Toda hora eu tô postando coisas, tô postando conteúdos, assim, né? Eu vou começar a fazer live também lá no meu grupo também, de Segunda Guerra. Tu vai ser uma pessoa que eu vou convidar. O Marcelo que fez o documentário Mengele Vivo ou Morto, também vai participar também. O professor Denison de Oliveira também vai participar. O professor Francisco César Ferraz também. Os dois da segunda. Arthur, você falou em alguns livros. Você falou do Denison Oliveira. Qual era o livro dele, hein? Do Denis de Oliveira eu peguei os Soldados Alemães de Vargas.
Ah, tá. Soldados Alemães de Vargas. Tá, ok. Esse é o do Denis Belgueiro, né? Ok. Não, tudo bem. Era esse que eu não tinha anotado aqui. Ah, quem está dizendo aqui? O Murilo está dizendo, não desista da universidade para suas pesquisas ficarem cada vez mais críticas. Faça mais lives, Arthur. Vamos adorar assistir. E a Jacinta diz, grato pelas informações. Muito interessante. Muito interessante. Eu também tenho, por acaso, viu, Elias, como eu te falei, que eu também tenho uma outra pesquisa também, quando eu fui bolsista de CNPq, eu tenho uma outra pesquisa sobre a participação do Timor-Leste na Segunda Guerra Mundial. Você me falou. Isso, muito Daí, interessante. essa eu fundi literatura e história, por causa que as fontes históricas sobre o Timor-Leste são poucas, são limitadas. Eu usei um livro de literatura também para basear nesse trabalho também. Essa é uma outra pesquisa que eu fiz, que também está nas minhas coisas de pesquisa, assim, nas minhas pautas de continuar os estudos, minhas pesquisas. Valeu. Tá bom, Arthur. Se despeça aí do pessoal, faça a sua finalização para a gente encerrar. Não, eu quero te agradecer, beleza? Te agradecer ao público aqui do grupo, sabe? Eu gostei muito de participar do grupo, de te conhecer, te agradecer pelo convite, assim, gosto sempre das tuas lives também, que estava sábado passado do Manuel também, que é o do Manuel dando joinha, também gosto das lives do Manuel, sabe muito também. Eu quero te agradecer. E vamos conversando mais para frente, para quem sabe a gente futuramente, agora com esse negócio de pandemia e todo mundo fica em casa, quem sabe a gente faça mais alguma coisa mais para frente, mas no início é isso aí. Obrigado mesmo, viu? Arthur, eu vou aproveitar para fazer a propaganda da nossa live de sábado, 4 horas da tarde, tá certo? Sábado, 4 horas da tarde, pessoal, nós temos uma live com outro convidado, com o Leonardo Dantas. Nós vamos falar de Natal na época da Segunda Guerra Mundial. Natal, Rio Grande do Norte, e o seu papel na Segunda Guerra Mundial. Viu? Boa. O Leonardo Dantas, ele tem um blog sobre aviação, né? E faz parte da Fundação Rampa, lá do Rio Grande do Norte, que é uma fundação que faz estudo sobre a época em Natal apoiava a Segunda Guerra Mundial, era a base americana da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, no Tem um livro, 4 horas da tarde. Tem um livro muito bom também sobre Natal, que é que é a dissertação de mestrado a dissertação de mestrado da Aline Locastre. Ah, tá. Arilo Locastre? Aline Locastre. Aline Locastre. Isso, okay. Ela também escreveu sobre o Natal na Segunda Guerra. É muito boa a dissertação dela também. E nós já estamos em entendimentos aí, conversando com 2 outros convidados, um professor lá do Acre, que escreveu o livro Soldados da Borracha, tá? E ele vai, provavelmente, daqui a 1 ou 2 semanas, ele vai fazer uma live com a gente. E também, nessa parte do Brasil, vamos convidar o João Baroni, que é baterista, né, do Paralamas do Sucesso e é autor de 2 livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele é filho de... E tem um documentário também. E ele também tem um documentário sobre o dia D. Isso, exatamente. Uhum. Tá bom, valeu, Arthur. Vamos encerrar antes que a live aí caia e a gente perca, tá bom? Valeu. Obrigado, beleza. Um abração, Arthur. Um abração. Tchau.